Nós vamos ler a palavra de Deus, já que a gente está falando de um culto junino, como a gente chamou, e a gente está nesse período de São João e tudo mais aqui no Brasil, como cultura. A gente vai ler o Evangelho de João. E eu peço a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. João, capítulo 1, a partir do versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. "O que vocês querem?" perguntou. Eles responderam: "Rabi", que significa mestre, "onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam", disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: "Encontramos o Messias, isto é, o Cristo." Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: "Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro." No dia seguinte, Jesus decidiu ir à Galileia e encontrou Filipe e lhe disse: "Siga-me." Filipe era de Betsaida, e a cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: "Encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José." "Nazaré!" exclamou Natanael. "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo", respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: "Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro." "Como o Senhor sabe a meu respeito?" perguntou Natanael. Jesus respondeu: "Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse." Então Natanael exclamou: "Rabi, o Senhor é filho de Deus, o rei de Israel." Jesus lhe perguntou: "Você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa." E acrescentou: "Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Amém? Geralmente a gente utiliza a expressão, pelo menos eu gosto muito da expressão, comer 1 quilo de sal junto. Aliás, eu estou fazendo esse convite para todo mundo que está entrando nessa plantação de igreja, porque plantar a igreja é comer 1 quilo de sal junto. Mas quando a gente fala essa expressão, a gente está pensando em alguém que tenha determinação, comprometimento, que aconteça o que acontecer, vai continuar com a gente, lutando com a gente, porque tem um objetivo maior e vai continuar na luta para que aquele objetivo seja alcançado. Vai caminhar junto. Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando na caminhada com Jesus. A vida com Jesus é uma caminhada. E é muito interessante observar Jesus Cristo conversando com os discípulos. Ele encontra com 2 e diz: "Vem e veja." E eles vão e ficam dias ali com eles, comendo, aprendendo dele. Depois ele passa por Filipe e diz: "Siga-me." Mais uma vez, caminhe comigo. Depois então Filipe chama Natanael
e Natanael tem lá suas dificuldades, e ele disse: venha e veja você mesmo, já que você está dizendo que de Nazaré não vem nada bom, então venha e veja. É muito interessante perceber que a vida com Jesus é uma caminhada. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? A gente às vezes caminha com Jesus, a gente está no Evangelho, mas a gente não sabe verdadeiramente quem é Jesus, e a gente não sabe o que é verdadeiramente o Evangelho. E muitas vezes o Evangelho tem sido pregado em muitas igrejas locais, é um Evangelho legalista, Evangelho do farsa. Você tem que fazer isso, fazer aquilo para você ser aceito por Deus. E aí vira uma canseira terrível, porque você nunca consegue chegar ao patamar que você almeja, porque você, como eu, todos nós somos pecadores, e a gente tem que entender que o Evangelho é pela graça, é graça de Deus, independente de nós. Nós estávamos aqui orando, eu, o Vitor e o Reimer, e nós estamos agradecendo a Deus pela graça dele. Somente pela graça de Deus nós estamos aqui. Somente pela graça de Deus nós estamos no Evangelho, compreendendo o que é o Evangelho, ou querendo compreender e querendo caminhar com o Senhor. Independe do que a gente faça, independe da participação na igreja, independe da entrega de dízimos e ofertas, independe das tantas orações que você faça, independe se você lê a Bíblia toda ou não. Não estou dizendo com isso que você não deva fazer isso. Você faz em gratidão por saber que a graça de Deus é tremenda sobre a sua vida. Mas quem é Jesus? E aí a gente precisa voltar no capítulo 1, ainda no início do capítulo 1 de João. É muito interessante porque o Evangelho de João é diferente dos outros evangelhos. Os outros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Então muitas coisas que tem num evangelho tem no outro. João tem uma outra perspectiva. Ele tem um objetivo principal: mostrar que Jesus é a revelação de Deus para a humanidade. Esse é o objetivo principal de todo o Evangelho de João. E ele começa no Evangelho, lá no capítulo 1, no versículo 1, no princípio aquele que é a palavra, ou no princípio era o verbo. Aqui na minha tradução diz isso: no princípio aquele que é a palavra, que era o verbo, já existia. A palavra, o verbo, estava com Deus, e a palavra era Deus. É muito interessante pensar nesses três termos aqui. Primeiro, princípio. Quando João fala de princípio, ele está pensando, ele está cheio de Velho Testamento na sua cabeça, não somente pela influência do que ele estava ali vivendo no período grego, quando ele começa a escrever em arqué, que era no princípio. Ele está com a ideia do Velho Testamento na sua cabeça, com a palavra Bereshit, que é no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele está dizendo, no princípio da criação, a palavra já existia. No princípio da criação, Jesus Cristo já existia. Jesus é a essência de Deus, Jesus é o próprio Deus, Jesus é um ser criado que sai de Deus. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí a gente pensa nessa força de comunhão, nessa força de relação entre o verbo e Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Havia uma relação da Trindade, como diz um autor chamado Timothy Kelly. Ele dizia que havia uma dança da Trindade, uma dança na comunhão da Trindade. A Trindade são seres que é o mesmo Deus comunitário, é uma comunidade que há muita dança, há muita alegria, há muita festa. Então, a palavra, o verbo, estava com Deus. Ele continua dizendo que a palavra era Deus. Era uma ideia de predicação. Era Deus. Há uma outra religião que, nesse momento, coloca era um Deus.
e coloca como se fosse um Deus menor. Muda a tradução nesse texto, diz que era um Deus, Deus com letra minúscula. Mas aqui o apóstolo João está de forma muito clara, trazendo para nós que Jesus Cristo é a revelação de Deus para o mundo. E como a revelação de Deus para o mundo, ele traz vida e traz luz. O texto continua dizendo que ele, a palavra, possuía vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. Quando nós recebemos Jesus Cristo em nosso coração, quando nós compreendemos que Jesus Cristo se fez gente, se fez carne e habitou entre nós, morreu numa cruz, foi torturado naquela cruz, foi executado naquela cruz por nós, foi sacrifício em nosso lugar, nós entendemos que Jesus Cristo nos traz vida, e Ele é a luz que irrompe, que destrói toda a escuridão que está dentro de nós. Jesus Cristo é a luz para o mundo. Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Ele mesmo estava dizendo de si mesmo sobre isto, porque este Jesus que nós precisamos caminhar compreendendo quem é Jesus. E a Bíblia, o apóstolo João, ele diz um texto que é muito interessante, um texto que eu gosto de reler: mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não são nascidos segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. É muito interessante perceber isso aqui, porque todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Entretanto, quando nós compreendemos quem é o Verbo que se fez carne, quando nós temos uma experiência com a luz que vem dos céus, nós experimentamos algo extraordinário. Nós passamos de criatura para filhos. Nós temos uma relação mais próxima com Deus por causa da sua graça. Não é por causa de nós, não é porque nós somos bonitos, não é porque nós vestimos de um jeito ou do outro, não é porque nós somos moralistas, não fazemos nada de errado, não é por nós, é simplesmente por sua graça. A luz entrou em nosso coração, e quando essa luz entra no nosso coração, a Bíblia diz que o Evangelho é um dínamo, é uma explosão que muda completamente nosso olhar, que muda o nosso jeito de ser, porque a luz do céu entrou em nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Deus é maravilhoso, é isso mesmo que Deus é. E aí, meus queridos irmãos, a Bíblia então continua dizendo que nós passamos a nascer de novo. E aí eu me lembrei de Nicodemos, lá no capítulo 3 do mesmo Evangelho. Nicodemos estava lá preocupado, querendo saber mais de Jesus, querendo caminhar com Jesus, e ele era um homem muito importante, então ele pediu para se encontrar de noite, lá escondidinho. Ele queria ter as suas perguntas respondidas, e de repente ele, conversando com Jesus, Jesus disse para ele: olha, é necessário que você nasça de novo. Mas como é isso? Eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer? Não, você precisa nascer do Espírito, da água do Espírito. O que ele estava dizendo é que você precisa nascer espiritualmente. E você vai nascer espiritualmente quando você deixar a vida de Jesus entrar na sua vida. Quando você disser para o Senhor Jesus: Jesus, eu reconheço que você é um verbo que se fez carne. Eu creio que você é o Deus que se fez gente por amor a mim. Quando você, no seu coração, crer nisso, a luz do céu vai entrar no seu coração, e de fato algo extraordinário vai acontecer. Você vai se tornar filho e filha. Você então será marcado pelo sangue de Jesus, e nada de mal, de fato espiritual, vai acontecer com você. Você será reprotegido por Jesus. Então, isso, meus queridos irmãos, nos ajuda a entender que a caminhada com Jesus vem pela nossa compreensão de quem é Ele. Caminhar com Jesus não é ser religioso.
não é ter uma religião. Caminhar com Jesus é compreender que Ele é a revelação de Deus para o mundo. Ele é a revelação de Deus na história. Quando a gente entende isso, a gente entende o Evangelho. A gente entende que não é regras, cumprimento de regras, legalismos, moralismos. A gente entende que é graça, tão somente graça do Senhor sobre nós. E aí, meus queridos irmãos, aconteceu uma coisa muito interessante. João, o evangelista, fala de um outro João. Ele não fala um sobrenome deste, mas nem precisava. A gente já sabe de quem ele está falando. João começou a anunciar, foi o precursor do ministério de Jesus, João o Batista. E João Batista já tinha sido anunciado lá em Isaías 40, versículo 3. Já tinha anunciado que aquele que clama no deserto iria aplainar o caminho para a chegada do Verbo, para a chegada do Deus na terra, que era Jesus. Este João, ele era muito interessante, porque João foi interpelado por pessoas e perguntaram a ele: vem cá, você é um profeta? Ele disse: não. Você é o Messias? Também não. Você é Elias? Também não. Mas você, quem é você? Por que você fala essas coisas todas? Não, porque de fato eu sou aquele que foi anunciado lá pelo profeta Isaías. Porque vem alguém que está já entre vocês, que é muito superior a mim, muito superior, muito maior que eu. Aliás, eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Eu não tenho condições. Ele é extraordinário. Sabe por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E quando João falava, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava pensando lá na Páscoa. Lembra lá no Egito? O povo na escravidão do Egito, e aí a última praga do Egito foi a morte de um primogênito. E Deus orientou que o sangue de um cordeiro sem mácula deveria ser espargido, colocado nos umbrais da porta. Então o anjo da morte, ao chegar, olhar aquele sangue, ele não entraria naquela casa, mas se ele não visse o sangue na porta, ele entraria e tomaria o primogênito para si. E era interessante que este cordeiro fazia alusão ao cordeiro que foi morto em nosso lugar. Quando nós compreendemos quem é Jesus, nós somos marcados pelo sangue do cordeiro. Nós somos marcados pelo sangue do cordeiro, que justifica a nossa vida, faz com que nós tenhamos justificação dos nossos pecados. Aleluia! Porque um cordeiro morreu em nosso lugar. Um cordeiro morreu em nosso lugar. O sacrifício de Jesus foi feito por mim e por você. Foi assim, a primeira palavra que João Batista falou para Jesus. Aquele lá é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí Jesus, se a gente olha o texto, João estava lá conversando com as pessoas. De repente, no dia seguinte, João estava lá com 2 de seus discípulos, João, o evangelista, possivelmente, e André. Estava lá com os 2 de seus discípulos. Jesus Cristo passou, ele disse: vejam o Cordeiro de Deus. Imagina se acontecesse isso no Rio de Janeiro, né? Vejam o Cordeiro de Deus. E aí André e João olharam e foram juntos seguindo a Jesus. Foram seguir a Jesus. E aí Jesus Cristo percebeu que estavam seguindo e disse: o que vocês querem? Estão buscando o quê? Olha, quer saber onde vocês estão hospedados? Ah, vocês querem? Então venham. Vocês querem caminhar comigo de verdade? Então venham. E eles tiveram um dia ali de conversa com Jesus. Jesus Cristo, como disse, passa por Filipe indo para a Galileia. Jesus Cristo passa por Filipe e vem e diz: siga-me, siga-me. Antes disso, a gente sabe que André, aliás, é muito interessante, a minha mãe está com 87 anos hoje, como vocês sabem,
Quem nasce Alzheimer, mas de vez em quando ela lembra lá dos versículos e começa a falar dos versículos. E um dia com Alzheimer mesmo, ela começou a evangelizar a médica, e a médica ficou louca, essa mulher, alguma coisa está acontecendo, e começou a falar da Bíblia com ela. Mas a minha mãe tem uma teologia popular muito interessante. Ela disse que André, ela não fez nada. André, só aparece André no livro de João, entregando lá os peixinhos e os pãezinhos. Depois não se fala muito de André, só numa questão lá de quem era o maior, quem era o menor, aquela coisa ali, estava em tudo, mas não aparece muito nome. Mas André não fez muita coisa, mas não precisava. Ele ganhou Simão Pedro, o Pedrão, lembra dele? Esse Pedro que foi extraordinário e pregou a palavra de Deus e que, segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo por amor a Jesus. Aleluia! Mas interessante, queridos, é que esses homens resolveram caminhar com Jesus. Filipe resolveu caminhar com Jesus, foi chamar Natanael. Natanael então demonstrou dois dos seus grandes ídolos. O primeiro ídolo é o preconceito que ele tinha com a cidade de Nazaré. Ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí ele ouve de Filipe o que possivelmente ouviu do Senhor: venha e veja, caminhe comigo e caminhe com ele. E aí eles foram até Jesus. Jesus Cristo então olhou para Natanael, que é o mesmo Bartimeu, olhou para Natanael e diz assim: aí está um homem sem falsidade alguma. Este homem não há dolo. Que homem extraordinário. Que homem extraordinário. E aí então Natanael olha e eu vejo realmente que você é o Filho de Deus. Você de fato é o Filho de Deus. E ficou glorificando a Deus em Jesus. E aí então Jesus Cristo fala assim para ele: só porque eu falei isso, que você estava lá embaixo da figueira, aliás, quero deixar bem claro, figueira, não goiabeira, estava lá embaixo da figueira, porque era comum naquela época as pessoas orarem embaixo da figueira, era comum, e as pessoas, ele estava lá orando, e Jesus Cristo viu, e ele então creu por causa disso. E aí Jesus Cristo disse: olha, se você caminhar comigo, você verá coisas muito maiores, coisas extraordinárias, e você verá os anjos descendo e subindo, adorando o Filho do Homem. Você quer caminhar com Jesus? Eu não estou falando que você caminhar com a religião, porque Natanael tinha um outro ídolo que era a sua própria religião. Quantas vezes nós temos tantos ídolos? Às vezes os nossos filhos são os nossos ídolos. Isso é aquilo que você já não imagina viver sem. Você não imagina viver sem os seus filhos. Você não imagina viver sem a sua namorada. Você não imagina viver sem o seu namorado. Você não imagina viver sem a sua igreja. Você não imagina viver sem o seu pastor. Você não imagina viver sem a sua carreira. Quando você pensa nisso, isso se tornou um ídolo para você. Isso se tornou um ídolo para você. Porque qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. A caminhada com Jesus tem que ser uma caminhada de amor profundo por Deus. E Deus precisa ser, em sua vida e minha vida, o número um. O primeiro. Quantos de vocês querem de fato caminhar com Jesus? Nossa igreja brasileira, nós não estamos convidando você para caminhar com a religião. Se você quer caminhar com a religião, você pode de fato continuar onde você está. Se você tem a religião como seu ídolo, você pode continuar onde você está, se você não quiser mudar, se você de fato não quiser caminhar com Jesus. Aqueles discípulos não comeram 1 quilo de sal. Comer 1 quilo de sal da vida de Jesus não era fácil. No momento crucial, eles se esconderam de Jesus. Eles fugiram. Um negou, o outro traiu e os outros desapareceram. Mas é interessante que se nós formos depender de nós para caminharmos com Jesus, a gente não vai conseguir. Porque quanto mais perto de Jesus,
mais conscientes de que somos pecadores, nós ficamos, né? Mais conscientes. Nós caminhamos com Jesus só por graça dele, por misericórdia dele. Basta você em seu coração dizer para o Senhor: Senhor, eu quero caminhar contigo, e eu quero te conhecer como um verbo encarnado, como palavra de Deus para o mundo. Mas eu quero ter um relacionamento profundo com o Senhor. Não quero ter um relacionamento de um religioso. Eu quero ter amizade contigo. Vamos orar? Vamos orar? Eu peço que você que está aí, você olhe ao Senhor e converse com o Senhor à sua maneira, do seu jeito. E diga para o Senhor, só isso que eu peço, diga para o Senhor: Senhor, eu quero caminhar contigo. Eu quero caminhar contigo, portanto eu quero ficar contigo. Eu quero ter encontros contigo. Eu quero que o Senhor me dirija, que em todos os lugares que eu vá, o Senhor vá comigo, que o Senhor esteja comigo sempre. Eu quero que o Senhor tire de mim os ídolos que estão dificultando a minha comunhão contigo. São os ídolos da minha ideologia, do meu desejo de aprovação. Tudo isso é ídolo. Eu quero que o Senhor tire isso do meu coração e me ajude a me parecer cada vez mais com o Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse culto de adoração ao Teu nome. Bom demais, Senhor, estarmos juntos aqui e sabermos, ó Deus querido, que estamos aqui por Tua graça e Tua misericórdia tão somente. É bom demais, Deus, saber que um dia o Senhor Jesus se fez gente, se fez carne, habitou entre nós e morreu numa cruz por nós. É bom saber que estamos aqui só por Tua graça, por Tua misericórdia. Bom saber, Senhor, que caminhar contigo depende, Senhor Deus, de que sejamos expostos, Senhor, a deixar que a luz que é o Senhor reine, brilhe em nossos corações, nossas mentes e nossas almas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos menos religiosos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Senhor, tenha misericórdia de cada um aqui, Senhor, cada família aqui representada, e encha-nos, ó Deus, com a Tua graça, com a compreensão do Teu Evangelho. Tira de nós, ó Deus, todo o legalismo, tira de nós, ó Deus, todo o peso da lei, mas ajuda-nos, ó Deus, a sermos livres no Senhor e usemos a nossa liberdade única e exclusivamente para a glorificação do Teu nome. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a Carolina que coloque aquele versículo, desculpa. Eu queria que nós lêssemos juntos este versículo para que ficasse gravado em nosso coração a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele quem? Jesus. Ele quem? Jesus. É esse Jesus que quer caminhar com você. Amém?